Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem meu respeito, Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Salmos 3, do versículo 1 ao 3. Aê! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo. E aqui é um espaço onde eu quero falar com você sobre a palavra de Deus. Quero trocar experiências, contar um pouco do que Deus tem feito na minha vida e assim, quem sabe, ajudar você também com os testemunhos. E se você gosta do conteúdo do canal, já viu alguns vídeos, gostou, tocou no seu coração, compartilhe, se inscreva no canal e deixa seu like. Isso nos ajuda muito. Gente, hoje eu quero falar com vocês desse salmo, mas eu quero ler um texto. E dentro desse texto, eu espero ajudar vocês de alguma maneira. Mantenha a cabeça erguida. Embora nessa vida existam pessoas que nos põem para baixo, também existem aqueles que nos levantam. No Salmo 3, versículo do 1 ao 3, o salmista diz que apesar da situação extrema, ele não está desesperado nem ficando deprimido. Por sua confiança está no Senhor, aquele que o faz andar de cabeça erguida. Quando estamos deprimidos, tudo à nossa volta parece desmoronar. Verdade, né? Perdemos nossa força, nossas cabeças e mãos e nosso coração começam a pender para baixo. Até os nossos olhos e a nossa voz se abaixam. Ficamos abatidos porque olhamos para os nossos problemas em vez de olharmos para o Senhor. Só uma pausa aqui. Vocês já perceberam que quando você amanhece e se você fica assim, parece que vem um peso e aí não vem aquela coisa assim de entusiasmo, não vem, né? Tem muitos coaching que quando você vai fazer algum curso deles, a primeira coisa que eles fazem é o tom da voz. Se o seu tom de voz tá mais alegre, de mais energia, isso flui e aí você começa, é automático. É a mesma coisa, você tá lá limpando a casa com uma música, parece que as coisas vão se arrastando, mas quando você tá limpando a casa que tem aquela música alegre, agitada, pulando pra cima e pra baixo, o negócio vai fluindo assim, sabe? É muito engraçado que eu, naturalmente, eu já falo alto, eu já sou agitada e quando eu chego nos lugares assim, as minhas amigas, os meus amigos, eles falam assim, a alegria chegou. Mas por que a alegria chegou? Porque eu vou, abraço, eu beijo, eu falo alto, que não sei o quê. Então muda o ambiente. Então uma das coisas que eu falo pra você, que eu dou uma dica pra você é, se você amanheceu se sentindo assim, meio pra baixo, meio, né, cansado, meio assim, vai lá, coloca uma música alta, bem agitada, que fala de vida, que fala de alegria, que fala de viver, que fala de, sabe, de mudança, aquela coisa assim, e dança, e grita, e extravasa. Que aí você vai começar a perceber que o seu interior vai começar a dar um up. Faz o teste, depois você me conta, deixa aqui nos comentários depois pra mim. Vamos lá, continuar aqui. Independente do que esteja nos deixando abatidos, o Senhor nos encoraja em toda a sua palavra a levantarmos nossas cabeças e mãos e olharmos para Ele. Encontramos um desses muitos exemplos em Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Quando diz a Abraão que havia sido enganado por seu sobrinho Ló, para levantar os olhos e olhar ao redor em todas as direções, pois estava lhe dando como herança
toda a terra que ele podia ver. No Salmo 24, versículo 7, o salmista diz: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Em Timóteo, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo incentivou as pessoas a orarem levantando mãos santas. E aí que ainda continua. Essas instruções são importantes e devem ser lembradas por nós hoje. Quando as pessoas nos decepcionam, Deus quer que, em vez de ficarmos desanimados e deprimidos, decidamos levantar a cabeça e os olhos e mirarmos nas possibilidades e não nos problemas ao nosso redor, confiando que Ele nos conduzirá a uma situação melhor, porque Ele tem uma para nos dar. Fecha aqui, vamos fazer um parêntese aqui. Você já percebeu que quando você está no meio de um conflito, no meio de uma dor, no meio de uma tribulação, você só consegue enxergar aquilo que está aqui ao seu redor, você só consegue enxergar o problema? E aí, as pessoas que estão do lado de fora, elas conseguem enxergar outros caminhos, outras soluções. E normalmente elas falam assim, eu não sei por que você está se preocupando com essas coisas. Não sei por quê. Ou então elas nem falam para você, elas pensam com elas mesmas dizendo assim, cara, o problema é tão fácil de ser resolvido, por que não faz isso? Porque elas não estão vivendo o problema, começa por aí. Mas quando você descansa e olha para o alto e começa a pensar não no problema, mas lá na frente, que é o que está dizendo aqui no texto, você começa a enxergar saídas. Às vezes nós estamos tão sobrecarregados com as dificuldades, com a tribulação, com o que está acontecendo, que nós não conseguimos enxergar o mover de Deus. Então, por isso que ele fala, erga a cabeça. Quando você ergue a cabeça, você não está olhando mais para o seu umbigo. Você não está olhando mais aqui, ó, para baixo. Você está olhando para cima e está mirando o que Deus tem planejado para você. Voltando aqui. Podemos ser tentados a dizer, de que vale isso? E simplesmente desistir em vez de seguir em uma nova direção, como fez Abraão. Mas o Senhor está constantemente nos exortando a levantarmos nossos olhos, nossa cabeça e nosso coração, para fazermos um inventário das nossas bênçãos, não dos nossos problemas. Deus nos incentiva a olharmos para Ele, porque Ele tem planos de nos abençoar e de nos fazer abundantemente prósperos. Parêntese aqui. Quantas vezes você está no meio de uma tribulação, parou e pensou, eu já fui abençoado nisso. Gente, é muito difícil, a gente não consegue. São raros os momentos. E é isso que Deus ele fala. Quando você está no meio de uma tribulação, no meio de um problema, olha para onde você chegou, o caminho que você fez até ali, quantas vezes Deus te abençoou, quantas vezes Ele te livrou, como foi que Ele agiu. É nessas horas que a gente se agarra e fala assim, não, Deus está na frente, Ele que está cuidando de tudo. Vamos continuar aqui. Tá acabando. A despeito de como sua vida tenha chegado até este ponto, você só tem duas opções. Uma é desistir e abandonar tudo. A outra é seguir em frente. Se você decidir seguir em frente, mais uma vez terá somente duas escolhas. Uma é viver em constante depressão
E infelicidade, a outra é viver com esperança e alegria. Escolher viver com esperança não significa não ter de enfrentar decepções ou situações desanimadoras. Outra vez, significa apenas que você decidiu não permitir que elas o afundem. Em vez disso, você levantará os olhos, as mãos, a cabeça e o coração e olhará não para os seus problemas, mas para o Senhor, que prometeu cuidar de você, levando a abundância e a vitória. Isso daqui é um texto de Joyce Meyer, que ela tem uma Bíblia de estudo. Então ela fez uma reflexão dos Salmos, do Salmo 3, do versículo 1 ao 3. Li tudo isso para você? Ficou claro para você naquele sentido assim de que quando você estiver no meio de um problema, você tem que erguer os olhos para os céus, lembrar de que Deus é teu escudo, lembrar que Ele que te livra, lembrar das bênçãos que Ele já fez na sua vida até naquele momento. E aí você tem a esperança que você sabe que é Ele que está cuidando. Aí você tem a escolha. Ou você abandona tudo, ou você vai em frente. Se você vai em frente, você tem a outra escolha. Ou vive na depressão. O que é a depressão? É viver do passado. É ficar remoendo o passado. Ou você olha para frente na esperança e na fé de que a promessa de Deus para sua vida vai se cumprir. Não sabe a hora, não sabe o dia, não sabe quando, mas ela vai se cumprir. Então é isso que nós temos que ter em mente. Quando nós estamos no meio de uma situação que é desconfortável, nós temos que buscar o conforto em Deus. E o conforto em Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar para Ele. Erguer a nossa cabeça, andar de cabeça erguida, sabendo que Ele é por nós. Que você tenha um dia abençoado, uma semana maravilhosa. Que você possa andar a partir de hoje com a cabeça erguida, sabendo quem é Deus na sua vida. Até uma próxima!